Olá, querida pessoa. Agora é momento de eu apresentar para você a ciência da religião. É importante compreender o que é esse instrumento, ciência da religião, e de que forma pode haver essa contribuição, de que forma ela pode servir à expansão da espiritualidade. Então, este é o objetivo, apresentar agora este campo de estudo chamado de ciência da religião. E eu quero começar falando um pouco sobre mim, sobre o meu gosto musical. Eu gosto muito de músicas. Há muito tempo que eu me envolvo por música. Eu já cantei em coral, já toquei violão, já tentei tocar piano e bateria. Não fui muito bem nessas coisas, mas eu sempre busquei uma maneira de expressar esse lado meu musical. Quando eu tocava violão, inclusive, eu compus muitas músicas. E eu tenho uma coleção de CDs e de músicas digitalizadas muito grande. Então é uma coisa muito importante na minha vida. Eu gosto muito de cantar, canto de maneira afinada. E por tudo isso, por todo esse gosto e essa expressão, eu posso dizer que eu sou uma pessoa musical. Se eu não pudesse, se não fosse assim, né, se eu não tivesse essas inclinações e essas habilidades, eu diria que eu não sou uma pessoa musical. Então, no primeiro caso, eu digo que eu sou uma pessoa musical, eu tenho ouvido musical, e se assim não fosse, eu diria que eu não sou musical, que não tenho ouvido musical. E o que interessa essa história? Né? Que interessa falar isso sobre mim? Eu quero me referir, me apresentando assim como alguém musical, eu quero me referir a uma declaração que um eminente sociólogo fez. E esse sociólogo é o Max Weber, um sociólogo alemão que nasceu em 1864, morreu em 1920. E ele marcou vários campos de estudo. Ele é um dos criadores da chamada sociologia, mas também marcou o estudo do direito, marcou o estudo da economia, o estudo da política, o estudo da música até. Ele tem muitas coisas escritas sobre música, mas, muito importante, que nos interessa, ele marcou os estudos sobre religião. As suas obras mais famosas, ou uma das obras mais famosas no campo do estudo da religião, é uma obra de sua autoria, da autoria de Max Weber. E Max Weber, em 1909, ele escreve uma carta para um amigo seu, também sociólogo, e nessa carta ele diz que ele, do ponto de vista religioso, ele não era musical. Isso em alemão soa assim: religiös unmusikalisch. Então é como se fosse literalmente religiosamente não musical. Então, do ponto de vista religioso, não sou musical. Então ele usou essa imagem. Ele, do ponto de vista musical, do ponto de vista estético, era muito musical, né? Ele tinha muita sensibilidade musical, ele compreendia a partitura. Então ele usa essa imagem para falar de uma incapacidade dele de se expressar religiosamente, de sentir a crença religiosa e de se expressar por meio dessa crença. E ele sentia, na verdade, via nisso uma falta. Ele se achava menos sem essa capacidade para sentir e expressar a crença, a fé, para ter uma visão religiosa que fosse subjetiva e que fosse de valor para ele. Ele não queria dizer com isso que ele era arreligioso ou era antirreligioso. Ele não tinha nada contra a religião. Ele não tinha um desprezo ou uma indiferença por religião. Não. Ele sim admirava bastante a religião. Ele foi criado num lar onde a religião estava presente. Seus pais, especialmente sua mãe, era uma protestante muito, muito dedicada.
mas ele mesmo era, do ponto de vista religioso, não musical. E essa imagem é interessante quando eu quero falar de ciência da religião, porque isso foi, e talvez até seja, para algumas pessoas, para alguns estudiosos da religião, uma questão. Deve o estudioso da religião não ter nenhuma sensibilidade, nenhuma inclinação para a religião, ou ele pode ter inclinação para a religião? Então com essa figura eu começo a fazer justamente isso, que é apresentar esse campo de estudo. Ora, esse campo de estudo é um campo que lida com um objeto muito delicado, muito sensível, muito complexo. E ele já impõe essa discussão. Então seria uma primeira característica desse campo de estudo chamado ciência da religião, existir esse debate ou essa querela, essa demanda para que o sujeito não tenha inclinação religiosa, ou para se afirmar que ele pode sim ter uma inclinação religiosa e até uma opção religiosa. Afim a esse problema, a esse debate, há também duas posturas. Né? A postura substancialista, que afirma, que parte da afirmação sobre a existência de uma dimensão espiritual, e a postura funcionalista, que não se interessa por fazer essa afirmação e até diz não precisar de fazer essa afirmação, porque para ela basta os efeitos humanos de quem faz essa afirmação. Então, na primeira posição, a substancialista, é como se nela houvesse uma declaração de um crente. Ele acredita nessa dimensão espiritual e em coisas relativas a ela. Na segunda posição, ele não precisa acreditar, ele pode acreditar, mas não precisa acreditar, ele apenas observa as ações, as declarações daqueles que acreditam, daqueles que creem, dos crentes. Então há nesse campo, ciência da religião, também essa diferença de abordagem. E sem me aprofundar ainda nesses aspectos, que são aspectos metodológicos e aspectos lógicos que caracterizam esse campo de conhecimento, eu quero me deter nessa linha de exposição e considerar já a história, como quando, né, esse campo de conhecimento surgiu. Então, há alguns marcos, né, que identificam o estabelecimento desse campo de conhecimento. Primeiro, é importante dizer que se trata de um campo de conhecimento, até como dificilmente seria diferente, um campo de conhecimento europeu moderno. Então, a ciência da religião se constitui lentamente na Europa, especialmente na Europa do século XIX. E é justamente aí que estão os marcos. Né? É importante antes dizer que isso se dá na Europa do século XIX, que era também a Europa da colonização do mundo. Então, os países europeus estavam colonizando diferentes regiões do mundo, colonizando a Oceania, a Austrália, por exemplo, colonizando várias ou quase todas as regiões do continente africano, e, é claro, colonizando também as Américas. Né? E nós somos filhos disso, para citar alguns exemplos. Mas o que eu quero dizer é que, assim como a sociedade europeia moderna estava conhecendo outras sociedades, ela estava também tendo contato com outras formas de religião. E isso foi valioso. Foi valioso para aqueles estudiosos interessados nesse fenômeno conhecer essas diferenças de expressões relativas às coisas espirituais. Então, é nesse contexto que em 1878 começam as chamadas Rebirth Lectures, que era uma espécie de
de evento de palestras, de preleções, né? Lectures diz respeito a isso, essas preleções, essas palestras que eram promovidas, né, por uma fundação, né, associada ao sobrenome Hibbert, onde se faziam presentes intelectuais, estudiosos, para tratar de temas relativos à religião, mas de uma maneira sem compromisso confessional. Ou seja, eles tratavam sobre religião de uma maneira acadêmica, de uma maneira então livre de crença. Então isso aconteceu na Inglaterra em 1878 e em 1888 começam as Gifford Lectures na Escócia. Então esses dois ambientes de discussão acadêmica não confessional sobre a religião marcam o interesse público sobre o tema relativo às religiões. Então é muito importante esses eventos, essa série de eventos são muito importantes. É interessante dizer que esses dois ambientes de preleções e de debate sobre religião, eles começaram naquela época, né, 1878 e 1888, e ocorrem até o presente. E dessas palestras surgiram grandes obras sobre a religião. E também grandes obras dentro do campo das ciências humanas, porque também as palestras escocesas, vou chamar assim, elas também estimulavam a discussão dessa relação entre ciência e religião. Então temos esses dois círculos de palestras marcando, né, o interesse público na religião, no estudo da religião, e efetivamente em 1873 surgiu a primeira chamada cadeira de ciência da religião, primeira instância acadêmica para tratar de ciência da religião. E essa foi a primeira, e outras surgiram na Holanda, por exemplo, e também na Alemanha, mas era muito comum naquela época que o estudo da religião, da ciência da religião, ocorresse dentro das faculdades de teologia, ou seja, ainda aconteciam dentro de um ambiente relativo à confissão religiosa. E exatamente na época, enquanto Max Weber escrevia aquela carta para o seu amigo sociólogo em 1909, falando que ele não era, do ponto de vista religioso, musical, naquela época também surgiam as cadeiras de ciência da religião na Alemanha. Então nessa época, né, nessas últimas décadas do século XIX, esse campo de conhecimento vai se constituindo. E dois sociólogos se destacaram em suas contribuições para a ciência da religião. Outros fizeram sua contribuição, mas eu destaco a propósito esses dois sociólogos. Um é justamente o Max Weber, que em 1904 publica a sua obra, a qual me referi, a sua obra, a famosa obra chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então isso é um marco no estudo da religião, é um marco na sociologia e é um marco histórico, né, na produção acadêmica. E em 1912, Émile Durkheim, sociólogo francês Émile Durkheim, escreve também uma obra monumental, uma obra muito, muito grande, que em português tem uma edição de mais de 500 páginas, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Então essas obras também contribuem para o fortalecimento da ciência da religião. Mas até aí há uma coisa muito importante a se entender, para o que até contribui o que eu já falei sobre os dois círculos de palestras, né, na Inglaterra e na Escócia. O que é importante entender é que há um movimento nesses estudos da religião, que é um movimento que pode ser caracterizado assim. Ele parte da crítica da religião e
e se desenvolve no sentido da sociologia da religião. Então há duas coisas que devem ser distinguidas aí. Primeiro, eu já não estou mais falando, né, daqueles círculos de discussão, a Hibbert Lectures e a Gifford Lectures. Estou falando de como que o pensamento em geral, o estudo em geral da religião, ele é marcado em termos de notoriedade, por meio daquelas obras que marcam, né, a história. Ele é marcado por um movimento que vai da crítica da religião para a sociologia da religião. E a segunda coisa para a qual eu quero chamar a atenção é que a sociologia da religião se torna ou se constitui como uma linha muito fundamental dentro desse campo maior chamado de ciência da religião. Então, eu já estou colocando a ideia, que eu ainda vou comentar, a ideia importante, ou estou apresentando a informação importante de que ciência da religião é um campo de estudo da religião composto por diferentes disciplinas, por diferentes linhas de estudo, vamos chamar assim. Então, dentro desse campo maior chamado de ciência da religião, eu encontro a psicologia da religião, encontro a antropologia da religião, encontro a filosofia da religião e encontro a sociologia da religião. Então, eu faço essas distinções. Mas eu falava então desse movimento da crítica da religião para a sociologia da religião. Nessa primeira instância chamada de crítica da religião, pensadores se destacaram, é claro, por meio de suas obras também. E esses pensadores, com as suas obras, eles têm em comum uma postura de não reconhecer uma base espiritual para a existência da religião. Eles lidam com essa questão. Então eu falei antes, os substancialistas que partem da admissão, que admitem a existência do espiritual para pensar em religião. E agora estou falando que dentro de um conjunto chamado de crítica da religião, houve pensadores que negaram essa existência espiritual ou essa base espiritual da religião. Disseram que a religião vem de uma outra coisa dentro do homem, que não uma dimensão espiritual. Então eu cito, por exemplo, três autores. O primeiro autor é o Karl Marx. Karl Marx diz que a religião, como outras instâncias da sociedade, como a política, como a própria ciência, como o direito, ele diz que essas instâncias compõem um nível da sociedade que ele chama de superestrutura, que deriva, que é reflexo de um nível inferior, que ele chama então de infraestrutura, inferior no sentido de mais básico, é uma instância que sustenta a superestrutura. Então a infraestrutura, ela, na verdade, ela determina a superestrutura, e essa infraestrutura é o nível da materialidade, das coisas materiais, especialmente das coisas econômicas, é um nível de geração de riqueza, vamos dizer assim. Então esse nível em que a riqueza é gerada, em que há aqueles que comandam a geração da riqueza e aqueles que trabalham de uma maneira submissa para a geração da riqueza, ele diz que é este nível que determina a superestrutura, ou seja, as coisas culturais, vamos chamar assim, para expressar de uma outra maneira, de uma maneira mais sintética. Então as coisas culturais existem para justificar, para explicar e justificar as coisas econômicas. Então é daí que sai a religião. A religião é uma das formas de explicar e justificar a diferença entre aquele que possui a riqueza
e aquele que trabalha para gerar a riqueza sem ter nenhuma propriedade ou prerrogativa sobre a riqueza. Então esse é o pensamento de Karl Marx. Então ele chama essa função da religião, ou essa função dessas expressões culturais de uma ideologia. A ideologia significa aí uma falsa consciência, uma ideia não realística sobre a realidade, mas que serve aos interesses desse campo econômico, desse nível econômico, desse nível material. Então a religião ela não tem uma autonomia própria. Então essa é a ideia de Karl Marx. Um outro autor que eu cito, outro pensador que eu cito, é Ludwig Feuerbach, que é um contemporâneo de Karl Marx. E Ludwig Feuerbach diz que a religião deriva, ela surge de uma projeção da mente humana, uma projeção da grandeza que a mente humana imagina e atribui a si mesmo. Então o homem deseja coisas grandes, deseja a infinitude, deseja a grandeza, deseja a libertação das coisas materiais, e é esse desejo dele por uma coisa superior que faz com que ele imagine a divindade, imagine Deus, imagine as coisas espirituais, enfim. Então, a religião seria uma espécie de um sonho, uma imagem que deriva de um desejo de superação da sua finitude. Então, a religião é uma criação da mente humana em razão dos limites dessa experiência humana. Então isso é Feuerbach. E o último autor que eu apresento, crítico da religião, é o médico inventor da psicanálise, Sigmund Freud. E Freud compreende e interpreta que a religião ela deriva primeiro de uma necessidade de proteção que o homem tem. Então o homem se vê num mundo caótico, num mundo problemático, num mundo ameaçador. Ele então sente a necessidade de uma proteção e ele por isso imagina um ser que pode protegê-lo. E Freud pensa isso justamente comparando, né, aqueles primeiros homens primitivos, antigos, que começaram a ter esses pensamentos, vamos chamar assim, espirituais e depois religiosos. Ele compara esse homem primitivo a uma criança pequena que também se sente desprotegida e busca proteção no pai. Então ele faz esse paralelo entre criança e mente primitiva, entre a necessidade e o desejo de proteção da criança e a criação de um ser protetor, de seres espirituais superiores, como ocorre então no caso do homem primitivo. Então assim Freud tira a religião, imagina a religião surgindo, né, dessa vulnerabilidade humana, né? Então isso é a crítica da religião. Esses autores representam então esse tipo de expressão. Mas então o campo de estudo de religião ele não se detém, né, nessas interpretações críticas, e ele evolui para um outro campo, que é o campo da sociologia da religião, que é um dos campos centrais dentro desse campo maior que eu apresento, que é a ciência da religião, né? E como que então a sociologia da religião é caracterizada como um campo de estudo da religião, e como que ela então marca também a ciência da religião. Então há dois pontos iniciais importantes, que são os seguintes: pensar ou considerar a sociologia da religião como sendo uma teoria da cultura, e depois considerar a sociologia da religião
como uma história da cultura. Nessas duas obras que eu mencionei, na obra de Emile Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa, e na obra de Weber, na obra mais famosa de Weber, A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, mas também em outros escritos dos dois autores sobre religião, nessas duas obras, ou por meio desses dois sociólogos, se percebe essas duas características da sociologia da religião, tanto a de ser uma teoria da cultura, quanto a de ser uma história da cultura. E o que é uma teoria da cultura? A teoria da cultura é um esforço, né, uma tentativa de identificar e compreender os símbolos culturais, né, essa criação do homem que é identificada como sendo símbolos. Né, e os símbolos podem ser identificados ou reconhecidos nas palavras, e podem ser na linguagem, e pode ser identificado em objetos também. E quando se identifica ou se identificam os símbolos, né, na linguagem, é importante destacar que essa linguagem ela é expressa por meio de quadros, né, de imagens que são explicações, interpretações que os homens fazem sobre a sua existência. Então, uma teoria da cultura é um esforço de identificação e especialmente de explicação e compreensão ou interpretação desses símbolos, especialmente os símbolos dispostos nessas explicações ou imagens sobre o mundo e sobre a existência humana. Então, você pode pensar justamente as religiões como sendo essas imagens sobre o mundo e sobre a existência. Então, a teoria da cultura, que é uma expressão da sociologia, né, da sociologia da religião, especialmente, que é o que eu quero, que é o que eu estou destacando. Essa teoria da cultura ela vai olhar para a religião como sendo um conjunto de símbolos, né, organizados de modo a representar a vida e a representar a existência de uma determinada maneira. E no que diz respeito à história da cultura, a sociologia da religião como história da cultura, o que está em questão é ver como que esses símbolos são utilizados pelos homens para estabelecer relações entre eles. Então, essa história da cultura observa grupos específicos, camadas sociais específicas que elaboram esses símbolos e que organizam a relação entre elas de uma determinada maneira, e essa organização ela surge e evolui numa certa direção e com determinadas consequências. Então essa criação, esse surgimento, essa organização social, essa direção e essa consequência, tudo isso é a história da cultura. Então, por exemplo, na famosa obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ela é uma teoria da cultura porque Max Weber procura observar o que é essa criação, esse símbolo ética protestante, por exemplo, né, estou querendo dizer, e ele observa a evolução dessa ética protestante, a criação e a evolução dessa ética protestante, até o ponto de essa ética protestante impactar aquilo que ele chama de espírito do capitalismo. Então, está aí uma história da cultura também. Essa é uma obra muito especial, eu recomendo a leitura. Então, dessa maneira eu apresento como que se pode entender essa constituição desse campo de conhecimento chamado sociologia da religião, como uma teoria da cultura e como uma história da cultura, e essa sociologia da religião como compondo esse campo maior chamado de ciência da religião. E também mostro como que essa sociologia da religião se afasta da crítica da religião
no sentido de que ela admite a religião como um fato da realidade. E ela não quer discutir a validade desse fato da realidade, dizer se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Ela apenas depara e constata esse fato da realidade e trata isso como um dado cultural, como um elemento da cultura. Por isso ela faz a teoria da cultura, né? Considerando a religião dessa maneira. E depois ela vai observar a história desse elemento cultural, como ele surge e se desenvolve, com que consequências. Então, nesse sentido, a sociologia da religião se diferencia totalmente daquele outro campo, né, que procurava verificar a validade da religião e, nessa verificação, não reconhecia o seu valor porque não tinha uma existência própria, derivava de outras razões, né, de outros motivos. E o que eu acrescento no tocante à sociologia da religião é que ela então vai ver a religião de duas maneiras, né? Então ela trata por meio de uma teoria da cultura e por meio de uma história da cultura, mas ela também tem uma dupla perspectiva sobre a religião. Ela percebe que a religião ela se forma com duas possibilidades, né? Com a possibilidade de ser um modelo da realidade e com a possibilidade de ser um modelo para a realidade. Então, quando a religião é um modelo da realidade, é um modelo que está condicionado pela realidade. Esse da realidade no sentido de que, de certa forma, ela provém da realidade ou é submetida à realidade. A realidade condiciona a própria religião, ou seja, a religião apenas expressa a realidade. Vamos pensar especialmente nas religiões mais antigas ou nas religiões míticas, né? Onde todo o sistema religioso era uma expressão, né, da natureza. Então, se pensava os mitos para justificar a natureza, para explicar, para justificar, para dar sentido para a natureza da forma, ou para a sociedade da forma como ela é, sem interferir nela. E é justamente esse verbo interferir que ajuda a compreender aquela outra possibilidade da religião, que é existir como um modelo para a realidade. Neste caso, a religião pensa o espiritual, pensa o divino, pensa a existência, e essas imagens, essas concepções, elas vão fazer com que o crente, aqueles que acreditam nelas, assumam uma postura que é uma postura que vai, de alguma forma, se contrapor, ou de formas diferentes, vai se contrapor essa realidade, no sentido de que essa realidade se torna inferior ao espiritual. E por ser inferior ao espiritual, o espiritual se contrapõe a este real, né? A realidade. Então, para dar um exemplo, né? Neste modelo para a realidade, a religião pensa um mundo ideal e vai se dirigir para a realidade de modo a modificar essa realidade conforme esse mundo ideal. Então vamos pensar, por exemplo, numa ideia de justiça. Numa ideia de justiça que seja uma ideia derivada, né, de um ente divino. Então essa concepção de justiça vai mandar o crente ir para o mundo tentando promover essa justiça, tentando colocar o mundo ou alterar a ordem do mundo conforme uma ideia do que é mais justo. Então isso seria o modelo para a realidade. Também, então, neste momento eu termino essa descrição de como se organizou e se organiza a ciência da religião, especialmente por meio
de uma de suas expressões, que é a sociologia da religião. E eu vou continuar fazendo essa descrição da ciência da religião, agora considerando o seu aspecto metodológico, ou seja, de que forma que a ciência da religião, agora como um campo geral, não considerando a sociologia da religião, como que a ciência da religião organiza a sua forma de abordar esse objeto chamado religião. Então, a ciência da religião aborda esse objeto, religião, de duas maneiras. E com isso eu quero dizer que há uma espécie de uma controvérsia dentro do campo chamado ciência da religião. Na primeira maneira, pensa-se a ciência da religião como sendo um conjunto de disciplinas distintas, um conjunto interdisciplinar. Isso de fato é assim, como eu já indiquei, falando sobre a antropologia da religião, a filosofia, a psicologia e a sociologia da religião. Então, de fato, há essa interdisciplinaridade dentro da ciência da religião. A questão é compreender a ciência da religião apenas como sendo esse conjunto de disciplinas. Então, há alguns acadêmicos que explicam ou apresentam a ciência da religião apenas dessa maneira. Ela é um conjunto de disciplinas e o seu método, portanto, é o método de cada uma dessas disciplinas. Então, essa é uma forma de ver. Mais recentemente, mas a partir de um movimento que começa na década de 70, um movimento que é chamado de cultural turn, ou seja, é a virada cultural, em que a perspectiva cultural se torna central na compreensão de tudo que acontece na sociedade. Então, a partir disso, evolui um movimento que passa a ter influência dentro da ciência da religião. E aí alguns acadêmicos vão dizer, não, ciência da religião não se resume a um conjunto de disciplinas. Não é isso. A ciência da religião tem como principal característica observar a religião como um fenômeno cultural. Notem que essa compreensão, apesar de passar a ser declarada muito recentemente, ela já é a compreensão daqueles antigos sociólogos, o Emile Durkheim e o Max Weber. Mas é como se essa compreensão ao longo da evolução da ciência da religião tivesse sido negligenciada, e com a virada cultural da década de 70, essa visão desses sociólogos antigos tivesse sido recuperada. Então tivessem percebido, olha, é exatamente isso que aqueles sociólogos já diziam, né? No surgimento, no desenvolvimento da sociologia da religião. Então, hoje, há essa visão de que a religião é um discurso cultural. Então, o que se pensa sobre a religião, né, por essa outra linha, né? Em primeiro lugar, o que eles pensam, essa outra linha pensa primeiro, não se parte de um conceito de religião. Isso não é importante. E sobre isso, vale dizer que em 1912, um psicólogo norte-americano que se dedicou ao estudo da religião, chamado James Leuba, ele percebeu, naquela época, ou constatou, identificou a existência de 50 diferentes conceitos de religião. Então, eu cito isso como exemplo para mostrar que esse outro conjunto de acadêmicos, ou essa outra linha da ciência da religião, que quer pensar a religião como cultura, eles já dizem, olha, de fato não é fundamental partir de um conceito consensual bem acabado sobre religião. Eles até consideram uma visão conceitual de religião, mas isso não é importante. Basta que nós partamos, eles dizem,
ou diriam dessa maneira, né? Basta que nós partamos do fato objetivo de que a religião está aí, ou que essa coisa que chamam de religião está aí. Né? Vejam que isso se parece também com a visão daqueles sociólogos antigos. E eles vão então pensar a religião como uma expressão cultural, e eles vão pensar a religião no ambiente cultural, no contexto cultural também. Então, para eles, a religião é um discurso cultural, né? E dito de outra maneira, a religião é um processo comunicativo, né? Então, insisto, de que forma que eles querem pensar a religião como uma expressão cultural e no contexto cultural? Para isso, eles pensam a religião como um processo comunicativo, e um processo comunicativo que se apresenta na esfera pública, ou seja, ela se torna esse processo comunicativo se torna uma discussão pública, ele se manifesta publicamente diante de todos que quiserem ver, né, que tiverem interesse em ver, se apresenta como uma discussão pública sobre interpretações a respeito da existência. Então, novamente, a religião é, primeiro, um processo comunicativo, e é um processo comunicativo que ocorre como um debate público, né, como uma discussão pública. Esse é o terceiro aspecto. E o segundo aspecto, e o terceiro aspecto é que essa discussão pública é sobre interpretações a respeito da existência. Então, essas são as três características que interessam para essa outra visão da ciência da religião. Então, a ciência da religião ela não ocorre simplesmente porque ele é um conjunto de disciplinas que contribuem para o estudo da religião. Né? Disciplinas como campo de estudo, né? Psicologia, filosofia, sociologia, antropologia. Não, não é apenas isso a ciência da religião. A ciência da religião é isso, mas é isso com este olhar cultural, né? Esse olhar cultural no sentido de ver o que a religião significa para a cultura. Então, por exemplo, há estudos que não se limitando à religião, mas considerando a espiritualidade, há estudos dentro da área da psicologia que vão considerar a influência da espiritualidade na saúde das pessoas. Então, essa é uma forma de perceber a religião, né? No caso, eu estou aí associando religião e espiritualidade. Então, perceber a religião afetando a saúde das pessoas. Então, isso é colocar a religião dentro do campo cultural. Então, eu enfatizo ou recoloco, né? Então, esse outro campo da ciência da religião diz, não apenas interdisciplinaridade, não apenas um conjunto de disciplinas, mas como que a religião está sendo vista pela sociedade, como que a religião está se expressando na sociedade e como que ela está causando também um efeito na sociedade. Então, repito, religião como um processo comunicativo que promove ou que gera um debate público sobre interpretações a respeito da existência. Então, quando isso é posto dessa maneira, né, se pode tentar ver como que isso aparece para nós, né, por exemplo. Então, em discussões a respeito do Estado laico, né, essa é uma discussão muito importante. Né? Então, essa ideia do Estado laico, que é chamado teoricamente, dentro da sociologia da religião, de secularização, tanto na sociologia da religião quanto na história também, isso é chamado de secularização. Né? Então, a secularização traz essa ideia
dentre outras, de separação entre religião e Estado. Então, secularizar é tornar não religioso. Eu vou interpretar dessa maneira neste momento. Tornar não religioso. Então, tornar o Estado, tornar a política não religiosa. Mas isso não quer dizer que a religião ou que grupos religiosos não possam atuar na política. Mas eles atuam na política em igualdade com outros grupos religiosos. Né? E ali eles vão levar a sua visão religiosa, que vai ser debatida na esfera pública, e esse debate vai ter também os seus efeitos. Então essa é uma maneira de mostrar como que essa visão culturalista da religião pode ser identificada em eventos que nós vemos hoje, que digo, né, exemplifico, essa discussão em torno do Estado laico, né, de uma sociedade secular, ou de uma política, ou de um Estado secular, que é também um Estado laico, chamado de Estado laico. E nesse ponto, então vale a pena mencionar e explicitar de uma maneira específica como que este campo ciência da religião pode então contribuir para a expansão da espiritualidade. Uma vez entendido, né, o que é a ciência da religião, como ela pode contribuir para a expansão da espiritualidade? Ela pode contribuir para a expansão da espiritualidade justamente na medida em que ela evidencia o que é essa criação religiosa, né? Criação que eu digo no sentido de criação simbólica, né? Ou seja, a religião com as suas ideias, a religião com as suas imagens, a religião com as suas teses também. Né? Então, a ciência da religião identifica essas criações religiosas, né? Essas criações simbólicas da religião, e identifica também como que essas criações simbólicas, como elas impactam a sociedade, como elas impactam a cultura. Então, na medida em que a ciência da religião destaca, né, criações religiosas distintas, as mais distintas, e impactos sociais, culturais e históricos mais relevantes, na medida que ela destaca essas duas coisas, ela pode então estimular, ela pode inspirar e ela pode lembrar a pessoa interessada sobre o valor então da religião. E o valor da religião tem uma importância para a espiritualidade, no sentido de que ela pode servir como uma informação para a espiritualidade, ou pode servir como um estímulo para a espiritualidade. Então vamos lá. Se eu vejo uma ideia religiosa, se eu identifico por meio da ciência da religião uma ideia religiosa muito sofisticada, muito bem elaborada, muito valiosa, né? Isso já é algo que serve para mim, isso já me inspira, isso já me estimula a minha vivência interna espiritual, né? Para este que tem interesse nisso, para a pessoa que tem interesse nisso, para a pessoa que escolheu essa experiência de vida ou na vida dela. E quando eu também conheço o quanto que essa ideia valiosa, quanto que ela marcou a cultura, enquanto que ela influenciou a cultura, isso também faz com que eu perceba ainda mais o valor dessa ideia religiosa e queira, de alguma forma, aderir a ela, ou eu percebo o quanto que vale a pena aderir a ela. Né? Então, uma coisa é reconhecer o valor, né? Achar essa ideia religiosa valiosa, importante, e outra coisa é eu perceber o impacto que isso teve ou tem na história, na cultura e na sociedade, e isso então reforçar em mim o quanto que vale eu preservar em mim essa ideia religiosa, estou falando em abstrato, e quanto que vale eu também lutar por ela na sociedade.
Então, agora sim, vamos pensar numa ideia religiosa como sendo a importância que a pessoa humana tem nos discursos de Jesus. Então, Jesus diz que a pessoa humana é a coisa mais valiosa, né? Por isso, devem funcionar os ritos, né? Por exemplo, Jesus vai dizer, né? E por isso ele também dá a vida dele, né? Então ele coloca a pessoa humana como sendo a coisa mais valiosa para Deus, né? E por isso, ou para isso, ele trabalha. E essa ideia do valor da pessoa humana, o valor especial da pessoa humana, nas palavras de Jesus, essa ideia vai ter um impacto histórico, especialmente, por exemplo, no campo do direito e da filosofia que vai influenciar o direito, no sentido de que é por meio dessa ideia que nós chegamos a uma ideia de valor da vida, né? Um valor de sacralidade da vida humana. A vida humana se tornou uma coisa sagrada. E se nós pensarmos na evolução histórica, ela vem dessa ideia de Jesus. Então a ciência da religião pode fazer justamente isso que eu estou fazendo agora, que é mostrar essas relações, né, de uma ideia religiosa valiosa, de um impacto dela na cultura, a influência dela na cultura. E quando a ciência da religião faz isso, ela inspira, ela me sugere, ela inspira em mim um movimento de eu me dedicar a essa ideia, de eu dedicar minha mente, dedicar os meus sentimentos e dedicar até mesmo a minha ação em função dessa ideia, né? E a ciência da religião, é claro, vai identificar várias ideias religiosas e identificar o impacto de todas essas ideias religiosas na sociedade, na cultura, na história. E isso então vai servir para toda pessoa que quer, toda pessoa interessada, como uma informação ou uma inspiração para a sua espiritualidade. Ela vai poder fortalecer a sua espiritualidade, ela vai poder expandir a sua espiritualidade à medida em que ela conhecer melhor essas ideias e o valor dessas ideias na cultura humana. Então, eu espero dessa forma ter deixado claro o que é a ciência da religião e como que a ciência da religião pode servir à espiritualidade. Eu espero ter mostrado como que a ciência da religião funciona como uma teoria da cultura, compreendendo os símbolos religiosos, como ela funciona como uma história da cultura, compreendendo a evolução e o impacto, as consequências dos símbolos religiosos na história humana, na sociedade humana. Como que a ciência da religião mostra a religião mantendo a realidade da natureza e da sociedade, e como que a religião leva também para a realidade uma forma de transformar a realidade. Então a ciência da religião tem essas diferentes formas de abordar o fenômeno religioso, né? E todo esse conhecimento que ela apresenta, que ela gera também, né? Todo esse conhecimento ele pode então dar a oportunidade de você interessado na espiritualidade, né? Em cultivar a sua espiritualidade, dá oportunidade para você então expandir essa espiritualidade, compreendendo melhor aquilo que colabora para a espiritualidade, que é a religião.